Olá, começa agora mais um programa Destaques. E começou aqui no Ceará a temporada dos ventos. Para comemorar a chegada do melhor período do ano para quem pratica kitesurf, Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, promoveu um evento dedicado à modalidade, que vem conquistando protagonismo no mundo inteiro. Vamos combinar que ser um apaixonado pelo visual da Praia do Cumbuco nem é tão difícil assim. Essa paixão nasceu com a Estefânia. Caucaiense, ela viu o nascimento do kitesurf e da própria história enquanto atleta profissional. É uma vila de pescador, então a gente sempre via o vento na vela das jangadas. Até que um dia eu tive a oportunidade de aprender o kitesurf e aprendi já com a missão de ensinar, porque eu queria muito que outras pessoas fizessem junto comigo, já que na época eu era a única menina que fazia e busquei me qualificar para poder montar um grupo de meninas. Hoje em dia, além de empreendedora social, eu também sou atleta e trabalho aqui com vários movimentos, né, com artesãos, porque meu pai é artesão, com pescadores, enfim, com todo mundo da comunidade, porque aqui é uma família. A abertura da temporada dos ventos aconteceu na Vila do Cumbuco. Quem esteve por aqui contemplou um pôr do sol belíssimo ao som de música ao vivo, ingredientes perfeitos para o começo de temporada. Esse é o momento da gente estar junto com todos os kitesurfs locais, grandes atletas, campeões, as escolas de kitesurf também estão aqui participando, as empresas, as marcas, para a gente celebrar esse momento, né? Consolidar o Cumbuco como a Meca Internacional do Kite. Meca é a cidade sagrada dos muçulmanos. Trazendo para nossa realidade, o Cumbuco se tornou um lugar sagrado e propício para o kitesurf. Por isso, assim a região vem sendo chamada por aqui. A Praia do Cumbuco tem o que é mais importante para o kitesurf: mar e ventos abundantes. Ano que vem, a modalidade esportiva, que tem se consolidado no Brasil em uma praia cearense, ganhará o mundo pela primeira vez no principal evento esportivo do planeta. A gente torce porque a gente conhece a Socorrinha, que é que vai nos representar, e a gente está muito feliz por ela também, nos sentimos representados e vamos torcer de qualquer forma. O Cumbuco é a meca do kitesurf mundial. Essa troca de experiência que os turistas têm com os nossos atletas e os nossos atletas com os turistas é muito bom para o esporte, significa muito para a gente. A internacionalização do esporte ajudou demais, não apenas os atletas, mas o turismo do litoral leste do estado. Só neste segundo semestre, a ocupação hoteleira ultrapassa 85%. Prova disso está nos restaurantes lotados de turistas. A gente fala que o segundo semestre é acima de 85%, porque realmente ele movimenta toda a cadeia. Então a gente tem a ocupação, o turista do kitesurf, ele passa em média uma semana no destino. Então ele passa uma semana aqui. Então de segunda a segunda a gente tem movimento na nossa região. E a prefeitura vem investindo muito, né, em infraestrutura. E com isso, mais ainda, a gente chama a nossa gastronomia, a nossa vilinha dos pescadores. Então você tem uma alta gastronomia, você tem cozinhas maravilhosas, francesas, italianas, enfim, tem todos os tipos de gosto. E hoje o evento é aqui justamente para integrar a esse movimento, né? Então, todo mundo, e é o que a gente sempre fala, a cidade boa não é só para o turista, e sim para quem vive. O Cumbuco forte no turismo e no kitesurf é positivo para a economia, para o esporte e para o futuro da região. Ideia de integração que prevalece na vida e dentro do mar. Todo mundo unido. O kitesurf ele é um esporte individual, mas todo mundo que aprendeu sabe da necessidade de contar com o outro. Então, mesmo sendo independente, a gente sempre tem um olhar de cuidado, sabe, de tentar progredir com o outro e de torcer também, né, por cada processo, por cada nível que o velejador vem passando. E a Fundação Carlos Pinheiro, fundada há 20 anos, vem atuando na comunidade do bairro Henrique Jorge junto a crianças do entorno. Silvana Pinheiro, que é presidente do Conselho da Fundação Carlos Pinheiro, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Confira. Silvana, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Fala um pouco sobre o trabalho da Fundação, né? Como é que vocês estão atuando agora nesse ano também, da criação, como é que tudo começou? Bom, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, né, de divulgar esse nosso projeto,
Fundação Carlos Pinheiro está fazendo 20 anos, ano que vem, e assim, 20 anos que eu estou ali à frente, vendo as coisas acontecerem, vendo vidas sendo transformadas, né, e que me deixa muito feliz, orgulhosa e acreditando no futuro. Então, é por isso que a gente trabalha, né? A Fundação, ela nasceu do nosso sonho de fazer algo pelas crianças que vivem nas dependências da onde a gente, na minha família, tem uma empresa, uma fábrica, e damos os benefícios aos nossos funcionários, mas as crianças do entorno sempre foi uma preocupação para nós, para a nossa família. E então a gente começou oferecendo aulas em contraturno escolar, para que elas não deixassem de ir para a escola, para que fosse um estímulo que elas fossem para a escola e poderem assim participar também das atividades da Fundação. E aí a gente funciona de manhã e de manhã para os alunos que estudam à tarde na escola e vice-versa, né? Então assim eles passam o dia ocupados com atividades que ensinam, que o fazem ter perspectiva de futuro, né? Em vez de estar nas ruas, né? Nas oportunidades que a rua oferece, né? Então tem sido gratificante, tem sido muito bonito assim ver como tem dado certo. E aí nesse caso, assim, nesse contraturno, né? A gente muitas vezes é isso mesmo, né? É uma oportunidade que você dá, né? Você consegue mudar uma vida, várias vidas, uma comunidade inteira, né? Isso. E aí nesse caso, como é que vocês têm atuado nas ações desde o comecinho do ano até agora? Como é que vocês têm trabalhado junto com essas crianças? Então, a gente não é escola, né? Então a gente oferece aulas de cultura, a gente tem reforço escolar para que eles consigam ler e escrever bem para acompanhar a escola, né? E que a gente ali não precise estar ensinando também história, a ciência, isso compete à escola e a gente faz com que eles sejam capazes de acompanhar esse ritmo da escola, porque muitos alunos chegam, já deviam estar alfabetizados, mas com as condições que eles chegam na escola, né, de fome, de cuidado com o corpo, é muito difícil às vezes para eles aprenderem. Então, às vezes eles chegam, não estão alfabetizados, vão ali seguindo a vida escolar até o momento que aquilo não significa mais, eu não faço parte, eu não sei o que é que está acontecendo aí. Então, a gente prepara eles para que eles possam acompanhar a escola. E aí, nosso trabalho é com a cultura, com o esporte, né, com a arte, aulas de música, de dança, de capoeira. A gente tem uma pessoa que diz que a gente tem mais atividade do que a gente tem de espaço para fazer, mas é bem dinâmico, assim. Então, a gente usa todos os espaços das nossas dependências para poder estar ensinando e promovendo essa arte e dando oportunidades, né? O aluno que tem contato com a música, ele não necessariamente vai ser um músico, mas ali ele está aprendendo sobre disciplina, sobre talento, sobre não desistir, sobre determinação. Na aula de capoeira, ele está aprendendo sobre o respeito com o outro, o limite que ele tem com o outro, sobre disciplina também. Nas aulas de teatro, eles aprendem a se expressar, reconhecer as emoções, saber lidar com as emoções, né? E colocar para fora mesmo. Muitos artistas, temos muitas descobertas de muitos talentos, né? Que nós temos ali. E aí a gente vai trabalhando a formação de gente. É um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho muito assim de dentro dos nossos muros. Que é o dia a dia dele, é a construção de uma perspectiva de futuro. A gente entende que se eles souberem o que eles querem da vida, quando aparecer uma oportunidade ruim, eles vão ter mais força para dizer não. Então é isso, é formar gente, formar o futuro da nossa sociedade, né? E aí, nesse caso, além dessas ações que vocês fazem também para os próximos meses, né? Já está no finalzinho do ano aí, tem Natal, tem 7 de setembro, já está batendo a porta. Como é que está sendo essas ações agora? São muitas atividades durante o ano, né? Agora, o nosso próximo evento é o nosso desfile cívico, que vai ser no dia 6 de setembro, no entorno da Fundação, lá no Henrique Jorge. E eles que tocam o hino nacional, eles apresentam personagens do Ceará,
eles apresentam personagens de atividades que eles fizeram, de projetos que eles apresentaram, eles vão levando ali. Então, ali, além de ser um desfile da independência do Brasil, eles, através daquilo ali, eles também mostram um pouco, para quem estiver na rua, né, um pouco daquilo que eles são, lá dentro da Fundação. E aí, em outubro, a gente tem a mostra musical, que são os alunos de música que vão ali mostrar seus talentos, né? Aí a gente vai fazer uma competição no Instagram, assim, de quem for o mais votado, né? O número mais votado vai ganhar a mostra musical. E a gente tem a nossa Menina dos Olhos, para mim, que é o grande espetáculo de fim de ano que a gente faz todo ano. É um momento onde todos os alunos e professores participam, seja atuando, seja tocando, porque a nossa orquestra é ao vivo no nosso teatro, ou seja, colocando uma folhinha no cenário, subindo para colocar o microfone, né? Na produção, ali no backstage, mas todo mundo participa. É uma construção feita por todos os alunos e professores sobre a maestria, né, do nosso diretor de música e de teatro, mas com a mãozinha, com o dedo de todo mundo da Fundação. Então, esse ano vai ser no dia 17 de dezembro, é a culminância do nosso ano, né? E essa apresentação linda, que a gente convida os pais, a gente convida os nossos patrocinadores, os familiares, né, nossos e deles, enfim, toda a comunidade que quiser assistir. Silvana, e para quem está assistindo, que quiser saber mais informações sobre vocês, como é que faz para encontrar nas redes sociais, no site? Então, a gente tem um Instagram bem ativo, que é o @fundacãocarlospinheiro. A gente tem o Facebook também. A gente tem um site que está ainda em construção, mas a gente está aberto, de portas abertas, na nossa sede, para que as pessoas vejam e acreditem, sabe? É vendo que a gente entende que as coisas acontecem de verdade, né? Nós precisamos muito da ajuda da comunidade, da ajuda de parceiros. Nós temos projeto aprovado na Lei Rouanet, então a gente está assim, de portas abertas para receber os empresários, né, que quiserem se juntar a nós nessa luta por uma sociedade melhor e mais bonita. E a gente tem um telefone, eu posso dar o telefone? Pode, fica à vontade. É o telefone 3499-5403. É o telefone no horário comercial, nossa diretora atenderia e qualquer demanda ela passa para mim ou ela passa para o nosso, né, para os nossos departamentos responsáveis. Mas a gente está aí de braços abertos, esperando a ajuda de todos, né, e a torcida de todos, né, para que tudo dê certo sempre. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta. Em Fortaleza, 3.500 estudantes de escolas da rede pública participaram da 6ª edição do Conexão Juventude. A ideia do projeto é ligar ações e debates sobre sustentabilidade com os jovens da capital. A iniciativa foi ancorada pelo IJCPM, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social. O recado é claro, direto, objetivo. A revolução precisa acontecer e na sustentabilidade essa necessidade é ainda mais alarmante. De acordo com um estudo especializado, o Brasil é o 4º país no mundo no ranking de emissão de poluentes desde 1850. Esta apresentação teatral com jovens do IJCPM questiona se haverá um futuro para as novas gerações no prosseguimento dessa atual realidade. Nós trabalhamos a sustentabilidade em todas as suas esferas, desde social, a questão do governamental, o ambiental. Então eles foram visitar o Ecomuseu Natural do Mangue, tiveram uma experiência dentro do próprio mangue, fomos visitar projetos sociais dentro das comunidades para entenderem como é que funciona a tecnologia social, ações no Parque Raquel de Queiroz. Então tudo que engloba a sustentabilidade foi abordado durante esses dias. O Instituto exerce um papel importantíssimo na vida dos jovens dos bairros Papicu
e Presidente Kennedy. Desde 2012, foram quase 23 mil atendimentos e mais de 3.100 jovens inseridos no mercado de trabalho. Mas a função do IJCPM não é apenas de inseri-los no mercado, mas também de empregá-los aqui dentro. Virgínia começou a ser atendida pelo Instituto há 5 anos. Nesse tempo, ela se capacitou e recebeu a primeira oportunidade profissional que procurava. O Instituto, para mim, no início foi um divisor de águas, porque ele me acolheu literalmente. Por isso que até hoje já faz 5 anos que eu estou lá. E hoje em dia eu tive a grande oportunidade de fazer um curso de produção e estar produzindo Conexão Juventude. Isso para mim é gratificante, porque me identifiquei com a área, estou amando estar trabalhando isso. E até porque também a temática que a gente está trabalhando esse ano, que é a sustentabilidade. Então, foram coisas assim que está sendo surreal. Os jovens estão amando, eu estou amando toda experiência e só tenho a agradecer. No dia mais cheio, 1.000 estudantes acompanharam as atividades do IJCPM sobre sustentabilidade diretamente do Teatro do Shopping Rio Mar Fortaleza. Sustentabilidade é um assunto que está em voga a praticamente todo momento, né? Vocês trazem um assunto amplamente debatido para a realidade do jovem. Isso mesmo, para que eles saibam o que é sustentabilidade, ver que é um tema transversal para a vida pessoal e também profissional, já que hoje as grandes organizações, as grandes empresas estão pensando a sustentabilidade como foco principal do seu negócio, né? Como impactam o seu negócio. E eu acho, como é que posso dizer, gratificante a gente estar abordando isso agora, porque isso daqui, o impacto que isso vai ter daqui a 2 anos, 3 anos, então isso vai ser muito importante. Muitos jovens hoje em dia, quando a gente foi passar em colégio para falar do tema, eles ficaram tipo assim, nossa, eu não sabia que um pequeno gesto meu pode mudar, facilitar na nossa cidade também, porque eu falei para os jovens, para de jogar lixo no chão, que isso vai fazer a cidade ter menos polimento, menos alagamentos, e eles conscientizaram tudo isso, então está sendo muito bom. Teve quem abrisse mão da timidez para estar aqui. De começo eu não queria muito participar por conta da vergonha mesmo, a timidez. Só que meus amigos me convenceram e eu resolvi participar, assim. É a primeira vez que eu faço. Ela foi uma das vencedoras do Prêmio Olhares da Fotografia. Foram mais de 100 jovens inscritos com retratos diferentes sobre sustentabilidade. Antes do anúncio, Isadora estava até esperançosa, mas como uma boa apaixonada pela arte, definia a complexidade da imagem de maneira simples e genuína. E aí, a expectativa para o prêmio, como é que tá? Tá boa, tá alta. Acho que dá para ganhar? Acho que sim. E o Shopping Central comemora 3 décadas sendo referência no centro de Fortaleza. Sobre o assunto, eu conversei com o diretor do Shopping Central, Pedro Fiuza. Obrigada pela sua presença. Olá, pois não, obrigado também. Pedro, falando sobre essas 3 décadas, né? Esses 30 anos de celebração aí. Como é que... fala um pouquinho pra gente de como é que é celebrar isso, sobretudo o crescimento do centro, né? Há 3 décadas atrás como era e como é que está agora? O Shopping Central, a proposta surgiu com um modelo de negócio que nós inovamos, a gente foi pioneiro nesse modelo de negócio, que era oferecer para o mercado e principalmente para o centro da cidade um ponto de venda com uma operação de baixo custo e sem burocracia. Ou seja, um empreendedor e o lojista, ele tem condição de se instalar de uma forma bem rápida, sem burocracia e com baixo custo operacional. Isso favorece a quem está começando, a quem quer empreender. Isso foi uma inovação que o mercado de Fortaleza não tinha. Tanto que nós fomos os pioneiros nesse modelo de negócio. E nessas 3 décadas a gente criou hoje uma referência muito interessante no centro da cidade. A gente começou com instalações bem simples, as lojas nem ar-condicionado tinha, era um modelo com as lojas divididas por divisórias. Então, assim, e a coisa foi evoluindo. O sucesso foi tão grande que, por exemplo, chegou o momento que tinha fila de espera para poder conseguir um ponto de venda com a gente. E isso foi evoluindo e a gente, aos poucos, a gente foi enveredando para o caminho do shopping convencional, que hoje é um shopping consolidado. A gente tem a melhor praça de alimentação do centro da cidade, a gente tem um mix bem variado, com a predominância de moda, mas temos serviços,
e outros tipos de atividade. E acabamos de instalar agora, inaugurado na comemoração dos 30 anos, uma operação do VaptVupt, que é um equipamento de prestação de serviço para o cidadão, onde transitam em torno de 1.800 a 2.000 pessoas por dia, e isso realmente, vamos dizer assim, fortaleceu mais ainda a nossa operação. Pedro, aí falando nessa movimentação do centro, sempre pujante, né? A gente não tem como não falar do centro da cidade, do aquecimento da economia, do fortalecimento do comércio, né? Do Ceará aguerrido nesse sentido também. Como é que tem sido isso para vocês também, né? Vocês foram case de vários outros que vieram em seguida, né? Durante todos esses 30 anos. O centro da cidade, em qualquer lugar do mundo, isso não é só em Fortaleza não, ele tem uma economia própria, é uma força pujante, porque o centro da cidade ele tem uma vocação de oferecer variedade, não só variedade, mas com preços, vamos dizer, atrativos, e é um ponto de convergência. Para você ter ideia, 25% da população que transita de ônibus na cidade passa pelo centro. Então tem que se respeitar esses indicadores. Arrecadação de CMS e imposto da prefeitura, também o centro da cidade está na cabeça. Assim. Ele, se fosse um município isolado, ele seria entre o primeiro e o segundo maior arrecadador de imposto. Então o centro da cidade tem força. Ele tem força, transita muita gente, e onde transita muita gente tem negócio. E muitos empresários de sucesso começaram a sua história pelo centro da cidade. Muitos empresários. E eu posso citar um case aqui o meu sogro, a Luiz Chimenez, que foi do Armazém do Sul, foi um cara que começou a história dele no centro da cidade, criou uma história muito bonita, assim como ele e outros mais. Inclusive o local onde está instalado o Shopping Central era a matriz do Armazém do Sul, funcionou no passado. Então, assim, e vários outros empresários de sucesso começaram no centro. Então, o centro, ele tem essa vocação de fomentar a economia e gerar oportunidade para quem quer empreender. Você falou do VaptVupt, né, recém-inaugurado também, né? Isso aumenta mais ainda o fluxo no local, né? Com serviços diversos. A gente já imagina, né? A pessoa vai fazendo documentação, tirar uma documentação e também vai passear pela loja, ver como é que está, digamos assim, a questão de alimentação também. É uma movimentação completa, né? Isso, lógico. A pessoa, normalmente, quando vai resolver qualquer coisa, um documento, seja lá o que for, ele vai acompanhado de alguém. Enquanto isso, a pessoa vai, enquanto está esperando com conforto, vai na praça da alimentação. A gente tem uma estrutura espetacular, por exemplo, os nossos banheiros são padrão, todos com ar-condicionado, com um nível de conforto muito bom. Então, tudo isso favorece segurança, o shopping, com a questão de segurança do shopping. Você fazer tudo isso dentro do shopping é muito mais seguro do que fazer isso no meio da rua, vamos dizer assim. Então, toda essa condição tem melhorado bastante o usuário que transita no centro da cidade, ele se sente muito confortável, porque ele consegue resolver tudo num lugar só. Pedro, e quantas lojas tem atualmente, né, lá? E como é que o funcionamento é de segunda a segunda? Funciona, o horário começa às 8h30 da manhã e vai até às 6 horas. E nos sábados até às 16 horas. Porque tradicionalmente o centro da cidade, a partir de 16 horas, o movimento já começa a esfriar. Isso já é uma cultura que vem já há bastante tempo. E o serviço, a gente tem um mix variado. A gente tem uma coisa muito importante. A gente tem, nesses anos todinhos, nesses 30 anos, a gente sempre teve uma taxa de ocupação maravilhosa. A gente teve, 95%, 98% de taxa de ocupação. Isso não é, isso vou dizer, é um privilégio que nem todos os equipamentos de centros comerciais têm esse privilégio de ter essa taxa de ocupação tão interessante, entendeu? E de fluxo de pessoas, em média por ano, por mês? A gente, assim, para te dar um número global, eu posso te dizer que transita por ano no nosso equipamento e no raio de influência do nosso equipamento em torno de 2 milhões e meio de pessoas. É um fluxo muito intenso de pessoas diversas, né? Acredito que seja assim, você receber esse público todo, não só daqui de Fortaleza, de outros estados também, não é isso? Isso, já vem gente, porque o Ceará tem uma vocação, o cearense, ele é muito empreendedor, o cearense ele é muito envolvente e na natureza do cearense ele é muito empreendedor.
E assim, aqui é ponto de convergência. Vem sim de outros estados, tanto da região do Nordeste de maneira geral, transita muita gente aqui no Ceará e especificamente em Fortaleza. Pedro, e nesses 30 anos, o que vocês estão pensando, além do VaptVupt, né, que chegou recentemente também, vai ter alguma ação, programação, e de olho nas redes sociais, como é que as pessoas podem se informar? Nós temos, as redes sociais nossas a gente é muito ativo e tem várias programações de promoções e eventos de promocionais, e alguns eventos sociais, tudo isso está sendo, a gente divulga nas redes sociais. E hoje é onde funciona muito bem, né? A porta de contato com o consumidor realmente hoje é a rede social. Pedro, a gente tem visto muito isso, né? Fortalecimento do comércio, também da geração de renda, né? Da geração de emprego também, a maneira como todo o comércio fortalece a cadeia como um todo cearense, né? E daqui em Fortaleza, no caso. Como é que você observa essa movimentação, já desde o início, né? Desde há 30 anos atrás até agora? É muito legal isso aí que você está perguntando, porque a gente acompanhar a evolução dos nossos lojistas. E é muito interessante porque a gente participa do sucesso deles. A gente tem vários casos de lojistas que começaram com uma lojinha pequena, de 9 metros quadrados, que hoje foram evoluindo, tem uma cadeia de lojas, e a gente fica feliz com isso, porque a gente é um ator coadjuvante do sucesso deles. Então isso é muito bacana, e inclusive a gente vai divulgar isso, alguns cases, algumas histórias de sucesso, o depoimento dos próprios lojistas, a gente está planejando fazer isso. Nessa ação de comemoração dos 30 anos, a gente vai ter depoimento dos lojistas contando a história de cada um. E falando em política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve em Fortaleza e visitou a cidade pela segunda vez desde o início do 3º mandato. Lula discursou para servidores do Banco do Nordeste, pequenos empresários e também para a militância petista. O presidente não poupou críticas à gestão do Banco Central e à taxa de juros do país. Nós temos que ter dinheiro para investir e dinheiro para ser investido a juros baratos. Por isso é que o cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil e não do Banco Central de um país que não seja o Brasil e que precisa baixar os juros. Não é possível. Como é que o empresário vai investir? Como é que o empresário vai fazer uma fábrica? Como é que o empresário vai fazer um investimento qualquer se ele vai pegar a taxa de juros muito alta? Então nós vamos continuar brigando. É importante vocês saberem, o presidente do Banco Central não foi indicado por nós, ele foi indicado pelo governo anterior. E o Banco Central agora é autônomo. Não tem mais interferência da Presidência da República, que poder chamar o presidente do Banco Central e conversar. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. A comitiva presidencial foi formada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Educação, Camilo Santana, e pelo líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães. Na presença dos aliados, Lula se comprometeu a aumentar o acesso ao microcrédito. Eu quero assumir um compromisso com vocês e que a gente vai cada vez mais aumentar a quantidade de dinheiro e disponibilidade para investir. Na medida em que a gente for crescendo, a gente vai aumentar a capacidade de vocês tomarem mais dinheiro emprestado. O presidente citou nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que Bolsonaro não irá voltar a ocupar o Palácio do Planalto. É chato porque o mandato está acabando. Só faltam 3 anos e 4 meses, 8 meses já comemos. 8 meses já comemos. O mandato, para quem está no governo, passa muito rápido. Para quem está na oposição e vira da vaca, demora muito. O Bolsonaro deve estar coçando a língua, porque vai demorar para ele. Vai demorar e certamente ele não voltará.
A visita do presidente Lula faz parte do aniversário de 71 anos do Banco do Nordeste. Juntos, os principais programas de microcrédito do banco, Crédito Amigo e Agro Amigo, atendem mais de 3.300.000 pessoas no país. Uma nova redução na taxa de juros no Crédito Amigo foi anunciada. O valor, que estava em 2,53% ao mês, vai operar mensalmente em 2,16%. Nos últimos 30 dias, essa redução já chega a 32%, beneficiando não só os clientes diretos, mas toda a economia da nossa área de atuação. Assim, as operações contratadas a partir de hoje contarão com novas taxas a partir de 2,16%, quando a média praticada no primeiro semestre era de 3,2%. A expectativa de desembolso em 2023 chega a mais de 12 bilhões de reais, 20% a mais do que 2022, com um ticket médio de operações girando em torno de 3 mil reais e vamos beneficiar mais de 2 milhões de clientes. As declarações aconteceram no evento de celebração dos 25 anos de atendimento do Crédito Amigo e 18 de existência do Agro Amigo. O presidente Lula foi homenageado com 2 troféus, um de cada programa. O sucesso das estratégias no Nordeste, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, deveria ganhar outras regiões do país. Acho muito importante que essa metodologia do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, bem sucedida, possa ir para o Norte e possa ir para o Centro-Oeste, que é ter o COCIB, que trabalha o microcrédito e analisa o projeto que está sendo feito ali na base da produção. Nós achamos que essa metodologia podia ser replicada no Norte, podia ser replicada no Centro-Oeste e chamar os bancos e as cooperativas para trocar experiência. Quem sabe todos poderão adotar essa metodologia de crédito, que é muito bem sucedida. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, também discursou no evento, reforçando o papel do BNB na produtividade econômica do Nordeste brasileiro. O Crédito Amigo, o Agro Amigo, faz o Banco do Nordeste ter a missão para a qual ele foi criado. O Banco do Nordeste, com o Crédito Amigo, com o Agro Amigo, é a casa onde se realizam os sonhos do povo nordestino de melhorar de vida. Na esteira da visita de Lula, outros políticos compareceram ao evento, como o prefeito da capital, José Sarto, a deputada federal Luiziane Lins e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes, já com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e, batizado de Drex, o projeto de real digital do Banco Central deve ficar disponível para os consumidores ainda de forma experimental a partir do ano que vem. Atualmente, o protótipo da nova moeda encontra-se em fase de testes junto a bancos e instituições financeiras, mas as dúvidas sobre a sua utilidade e o seu funcionamento já começam a surgir. O professor e mestre em economia, Eldair Melo, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Confira. Professor, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar, tirar dúvidas também sobre o Drex, né? A gente está essa moeda que na verdade está chegando, criptomoeda, a diferença do Pix. Antes de tudo, né? Conta um pouco para a gente com relação o que significa o Drex, né? E o que isso vai impactar no bolso dos brasileiros. Certo. Eu agradecendo também o convite, né? O Drex, ele trata de uma moeda digital, né? Ou seja, é a moeda digital de um banco central, no caso aqui o Brasil, que ela vai ter sempre uma paridade de R$1, um Drex. Isso para quê? Ela é a moeda estritamente dita, tá certo? Ela não trata-se de um ativo, de um investimento. Ela não é, tá certo? Ela é o real de forma digital. Como anteriormente, né, fazendo assim uma evolução histórica, né, tá certo? O mundo tinha o quê? Ele trocava, fazia o escambo. Desse escambo passou a cunhar as moedas,
Então elas eram cunhadas em ouro e tudo, mas porém elas eram pesadas. Dentro desse peso que elas tinham, né, e a própria segurança em si, você transformar ouro em moeda, prata em moeda, né, e assim sucessivamente, você passou a ter as cédulas mercantis que se transformaram nos cheques, que se transformaram nos cartões de crédito, cartões de débito, e hoje nós chegamos aonde? Na moeda digital. Ou seja, no futuro, né, essa moeda, ou a cédula, papel moeda, que nós vemos hoje normalmente, ela deverá existir numa quantidade menor, né? Eu não digo que ela vai desaparecer, tá certo? Pode ser que aconteça. Por exemplo, o cartão de débito, aquele cartão de débito plástico, hoje, ele tem, que você usa, né? Ele tem um período de vida já quase extinto, como o cheque. Você não usa praticamente o cheque, né? Por quê? Porque você tem as transferências eletrônicas que você faz dentro do seu aparelho celular, no seu computador. Então, você não precisa de um cartão de débito para fazer a transação propriamente dita, que se você esquecer, né? Então, ela trata disso. Ela vai lhe dar mais segurança, né? E vai lhe dar também mais liquidez e agilidade no trato do dinheiro. Você não vai precisar ter que andar com volumes de dinheiro ou até mesmo fazer algumas operações em banco. Né? Por quê? Aí vem a acessibilidade. Né? O Pix, ele causou uma socialização dos serviços financeiros. Né? Ou seja, quem antes não tinha acesso, passou a ter. Né? Nós batemos há poucos dias um recorde de movimentação do Pix. Então você tem isso, que, ou seja, pessoas estão transferindo dinheiro. É melhor para o comércio, porque você tem aquele dinheiro, você não tem, é líquido, né? E você não tem aquela inadimplência como você teria dentro dos cartões de crédito, por exemplo. Tá? Então, na hora que você tem o Drex, o cidadão, ele vai passar a ser dono do próprio dinheiro. Essa é a principal, um dos principais fatores. Por quê? Porque ele é o próprio banco. Ele vai ser o banco Pereira S.A., ele vai ser o banco Melo S.A., ele vai ser o banco qualquer da pessoa que esteja. Por quê? Porque ele vai decidir, né, através do Drex, que aonde é que ele vai colocar o seu dinheiro. Se ele vai colocar dentro do investimento, se ele vai deixar numa conta corrente e assim sucessivamente. É interessante que essa moeda digital, né, é bastante utilizada com as tecnologias. Né? Por exemplo, o blockchain, né, que é a tecnologia que está por detrás de tudo isso, toda ela é criptografada e dá segurança para que os hackers eles não invadam e roubem todo o seu dinheiro. Porém, né, o cidadão ele vai ter que ter um maior controle. Né? Ou seja, ele vai ter o que é chamado de wallet, né, que são suas carteiras digitais. Dentro dessas carteiras digitais, ele vai poder fazer a guarda dos seus bens. Logicamente, nos seus bens que nós estamos falando aqui, no seu dinheiro. Se ele vai investir, se ele não vai investir, se ele vai utilizar para pagamentos diários. Né? Então, essa vai ser toda a movimentação que ele vai fazer para ter a garantia que vai estar utilizando o seu dinheiro. Isso vai trazer para a sociedade, por exemplo, uma redução de emissão das cédulas ou de moedas pelos bancos centrais. Ou seja, o custo de emissão vai diminuir. Né? Tá? Com certeza, o volume transacionado ou a circulação de moeda da economia também vai girar mais rápido, o que é bom para a economia, né? Porque a moeda não fica parada, opa, vou usar isso ou aquilo. Os bancos tradicionais, são os bancos físicos que têm agência propriamente dita, eles deverão redefinir o seu negócio. Por quê? Né? Porque eu agora, cidadão, eu possuo o Drex digital. Se eu quiser, coloco meu dinheiro lá no banco ou não. É o que já acontece nos bancos digitais, nas fintechs. Eles não cobram tarifa. Os bancos
tradicionais, eles cobram tarifas. Aqui só damos só um exemplo, né? O Pix, na hora que você faz uma transferência, ele não vai deixar de existir, vai continuar existindo, né? Porque o Pix é um sistema de pagamento. Ele vai transferir o meu Drex. Olha aí, eu vou utilizar. Pois é. Tá certo? Isso, né? Na hora que eu utilizo, o cidadão também ele não paga o Pix, né? Ou seja, vai haver uma redefinição de negócio dos bancos, eles vão cair as tarifas, com certeza, tá certo? Porque eu, cidadão, eu vou escolher aonde eu vou colocar o meu dinheiro, se eu devo colocar no banco A ou no banco B. Qual banco? Aquele que for mais ou menos oneroso, né? Porque banco é interessante. O que é que a gente vê de banco? O banco tem propaganda de empréstimos, banco tem propaganda de facilidade de empréstimos, ou seja, você vê muito banco falar de empréstimos, empréstimos. Pouco o banco fala de investimentos. E ele tem corretoras ligadas, ou seja, o maior interesse do banco é emprestar dinheiro. Porém, você chega nas agências, até mesmo nas propagandas de televisão, você não vê propaganda de banco falando, venha investir o seu dinheiro aqui. Né? Ele trata do seu fluxo de caixa, mas ele trata mais do seu fluxo de caixa para diminuir ou para fazer você utilizar a conta garantida, o cheque especial, que cobram juros exorbitantes. Com o Drex, você, cidadão, vai fazer o quê? Ô, papai, eu vou comprar agora um título público do governo federal. Eu já posso fazer isso direto via a Secretaria do Tesouro Nacional. Eu já posso fazer isso. Mas com o Drex vai ficar melhor ainda. E aí, nesse caso, assim, muitas dúvidas aparecem, né? Por exemplo, uma vez que eu vou ser dona do meu dinheiro, né? Dono do meu dinheiro, vou ter um aplicativo próprio do Banco Central, vou utilizar de que forma? Porque até o momento a gente tem o do banco, né? Isso. Que é que a gente tem o nosso salário, recebe ou coloca lá, enfim, da maneira que é bem escolher. E eu guardo o dinheiro do jeito que a gente quer, guarda numa caixinha, enfim, né? No cofrinho, dá para a criança, enfim, nesse caso, né? Onde é que esse dinheiro vai estar armazenado para a gente ter esse controle? É um aplicativo do Banco Central? Vai ser um aplicativo do Banco Central, né? Tá certo? Que vai dar todo o suporte e vai ser custodiado pelo Banco Central. O Banco Central vai ser o custodiante dessas moedas, tá? Então, isso também está sendo em estudo, né? Que talvez os bancos e instituições possam oferecer ao cidadão também essas plataformas de negociação. Como existem as plataformas das moedas de criptomoedas, né? Tem as plataformas que fazem as transações, né? Que são das corretoras, as exchanges, por exemplo, eles têm as próprias plataformas, né? Que facilita, né? Logicamente tem as suas vantagens e desvantagens, e facilita para o cidadão. É interessante, e isso é muito importante, porque essa plataforma que o Banco Central vai estar disponibilizando é uma ferramenta própria e ela vai socializar o dinheiro. Veja, nós temos cerca de 13 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet. São muitas pessoas. Então, vai ter que arranjar uma forma dessas pessoas entrarem dentro do sistema e vai estar mais fácil com relação a isso. Ou seja, a própria pessoa vai dizer onde é que eu vou aplicar, onde é que eu não vou aplicar, e eu tendo o meu aplicativo, o Drex. Né? Então, vai facilitar muito essa vida do cidadão. Professor, aí tem 2 pontos importantes. Eu queria abordar com o senhor com relação à questão da segurança e do controle financeiro, né? Uma vez que a gente não pega, né? Isso. Quando a gente está com o dinheirinho na mão, a gente contadinho, você olha, não, estou vendo aqui, se acabar, acabou, então tem que controlar. Meio que força você, né? Até ser controle financeiro, digamos assim. Quando vai para o digital, né? É igual com o cartão de crédito, que é igual ao débito, você praticamente não está vendo aquele dinheiro, né? Então, parece um joguinho, um número que vai, um número que volta, você não tem aquele controle, né? Como é que se consegue? E aí é um desafio, né? Como é que vai se conseguir fazer esse controle financeiro com uma moeda que a gente não consegue ter esse contato, já que a gente é tão acostumado? É interessante a gente notar que à medida que a humanidade vai evoluindo,
né? Novas pessoas vão tendo acesso às novas tecnologias, né? Então, veja, até mesmo quando o cheque foi criado, a própria vacina em si que nós tivemos da Covid, que foi criada numa rapidez, né? Ela traduz essa tecnologia. Então, as pessoas que hoje são pequenas, as crianças, elas já nascem quase com o celular. A primeira coisa que o pai faz é, opa, vou entregar um celular. Então, ela já sabe mexer e tal. Então, ela já convive com isso e vai fatalmente, no futuro, vai ter uma facilidade maior de entendimento. Ela não vai precisar estar segurando o dinheiro. Eu vi até alguns dias atrás um vídeo, né, que uma pessoa ia fazer uma compra e estava pagando essa compra com dinheiro. A vendedora perguntava o que é isso, né? Aí chamou o supervisor e disse, ela está me dando isso aqui, está dizendo que é dinheiro, ela não quer pagar. Aí chamou o supervisor, disse também que não conhecia, não sabia o que era, chamou o gerente, aí ela disse, não, aí o gerente mandou chamar a polícia. Ou seja, hoje nós temos o celular. Na época de nossos pais, nossos avós, tinham o telefone fixo, né? Então, da mesma forma, o blockchain, ele é uma ferramenta digital, né, da área de tecnologia, que ela vai garantir essa segurança. Ela garante, ela garante. Por quê? Porque ela ocorre até mesmo de forma descentralizada. Clientes são diversos servidores, você não tem um servidor central. Por exemplo, aqui nós temos um servidor central. Lá não tem esse servidor central, isso já garante. E onde pessoas, né, vão autorizar, vão checar as diversas informações e essas informações vão ser cruzadas e vão encaixar. Então, dentro de um código. E esse código é chamado, aí é um NID, né, que é uma espécie de semente, e tem todas as informações das transações realizadas, as horas, o dia, quem está transacionando, qual a quantidade, o valor e tudo. Ou seja, até mesmo para desvios, né, de lavagem de dinheiro, vai ficar mais difícil. Você não vai ter o controle físico daquilo, né? Ele é rastreável, né? Exatamente. Essa parte, como ele vai ser rastreável, quem está lavando dinheiro vai ser mais difícil. E para declarar imposto de renda também vai ser mais fácil. E vai ser mais fácil, né? E também é transparente, tá? E essa moeda digital, ela vai ser transparente e vai preservar a sua individualidade. Ele não vai descrever, vai dar... Por quê? Porque até mesmo, já que existe esse rastreio, tá certo? Voltado para a lavagem de dinheiro, né? Você também não pode ficar exposto. Então, o Banco Central está cuidando também disso. Então, dessa forma, vai ser mais fácil e a gente vai ter que se acostumar. Porque já acontece no mundo, vai acontecer no Brasil, ou seja, temos que guardar essa semente, essa fonte, ela vai ter uma chave primária, vai ter uma chave secundária. A chave primária é a sua senha. A chave secundária é os dados do banco, né? Então, tudo isso são termos técnicos, nós vamos ter que começar a conviver com eles, né? E ter o controle. Nós não podemos perder essa semente que tem esses dados. Se a gente perder, o dinheiro vai-se embora. Ou seja, devemos no futuro ter mais capacidade de conhecermos as tecnologias. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, os carros, todos eles tinham a marcha mecânica. Hoje é todo automático. A gente tem agora os movidos a hidrogênio, movidos a energia solar, e a tecnologia vai acompanhando. Vai acompanhando, ou seja, os motores a combustão na Europa, eles devem ter seu fim de 2030 a 2050. Ou seja, só motor elétrico. Isso vai acontecer também no Brasil, né? Tá? Quando? Isso aí eu não sei. Ainda, né? Que a gente não tem uma bola de cristal. Mas essa moeda digital, ela veio para ficar, ela está em teste, né? Desde março, agora, né? 2022, sendo que ela já vem conversada desde 2018, né? Já tiveram vários encontros, isso patrocinado pelo Banco Central, e com esse teste, né, espera-se que ele entre em operação
final de 2024 e início de 2025. Né? Então você vai começar a operacionalizar, vai aos poucos, e nisso você começa a dominar a ferramenta. O próprio celular em si, ele era teclas, né? E hoje é todo digital. Então você vê a evolução. Não tem para onde correr. Vamos aguardar, né? Sobretudo, eu acredito que durante esse período também vão ter testes com a população, né? Para poder se familiarizar mais com a utilização. Acredito que também deva aumentar o número de cursos voltados para economia, né? Para a questão de controle financeiro, né? Juntar com as crianças. Não vai ter mais um cofrinho para colocar a moedinha lá, ou talvez tenha de forma lúdica, né? Para poder a gente entender o valor do dinheiro. Talvez, até mesmo porque você precisa de um marketplace aí, uma própria você fazer com que as pessoas utilizem aquele serviço que está sendo ofertado. É interessante que tudo vai depender de como a sociedade trabalha aquele instrumento, né? Ou seja, você acabou... antes você guardava o dinheiro embaixo do colchão, depois passou a utilizar o cofre. Agora, porque nós temos hoje moeda... a moeda digital, melhor, a moeda eletrônica, não digital, ela já é bem superior do que a moeda fiduciária. Ou seja, aquele papel moeda que nós temos. Se todo mundo resolver, rapaz, vou tirar dinheiro do banco. Todo mundo, a sociedade todinha do mundo. O banco não tem para entregar. Por quê? Porque hoje nós temos mais moeda escritural devido ao próprio efeito, né, multiplicador, que você, na hora que você deposita 100, né, através de depósito compulsório, vai lá para o Banco Central, ficar guardado, né, que é através da política monetária, o governo vai controlar a liquidez da economia, e uma parte desse dinheiro, o banco vai fazer o quê? Opa, eu vou emprestar para o cidadão. Né? Ou seja, vou voltar um pouquinho ao banco de novo. O banco não ensina para a população como deve investir. Ele ensina o quê? Vamos pagar um empréstimo, vamos ter um financiamento, vamos vender um consórcio. Ora, eu quero saber como é que eu vou investir o meu dinheiro para eu poder usufruir no futuro de uma compra. Isso que é o salutar da economia. Por mais que seja do banco, ele ganha juros. Porém, o banco também ganha juros com os investimentos. Professor, e no caso, a diferença maior, né, por que o Pix não é Drex, por que o Drex não é Pix? Né? Qual é essa diferença entre um e outro? A gente diz que eles são primos, tá? Por quê? Porque terminam com X, né? O Drex, que é o digital, real, eletrônico, e o X para fazer referência à credibilidade e à segurança do Pix. Né? Isso aí, só para a gente ter um entendimento. O Pix, ele é um meio de pagamento. É um meio que eu utilizo hoje como forma de pagamento para eu transferir os reais que eu tenho na minha conta. Os reais, os reais eletrônicos. Eu faço a transferência, eu utilizo essa transferência através do quê? Do Pix. Porque se for utilizar uma TED, eu pago. Mas o Pix eu não pago. Só para a gente ter esse entendimento. Já o Drex não. O Drex é a moeda propriamente, eu não digo propriamente dita, né? É a moeda digital. É a minha moeda que eu tenho, sendo que no lugar de eu ter ela de forma física, eu tenho ela digital. Então, essa é a diferença entre um Drex e um Pix. Qual é o valor do Pix? O Pix não tem valor. O Drex tem. Um Drex custa R$1. Né? Por que essa paridade de 1 para 1? Porque o Drex ele não é um investimento. Ele é a moeda digital. Né? Ou seja, não é negociado. Ela não é, para ela não ter essa volatilidade de mercado, como tem um Bitcoin, como tem um Ethereum e assim sucessivamente as outras moedas digitais, né? As criptomoedas. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.